Pessoal, boa noite a todos. Todos estão bem? Muito bem. Bom, queria iniciar agradecendo à Associação Espírita Irmão Ciríaco o convite para mais uma vez estarmos aqui reunidos, né? Tentar explanar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita tão valiosos para o nosso dia a dia, né? Doutrina que ela não só é esclarecedora, mas consoladora, sobretudo. Lembrando que já fora ela apregoada por Jesus, no Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador, que ficará para todo sempre, o Consolador prometido. Palavras de Jesus no Evangelho de João, né? De maneira que, se naquela oportunidade em que os homens ainda não compreendiam e não estavam aptos a compreender os ensinamentos de Jesus, ele já deixou esse recado, que no momento oportuno, o mundo espiritual se manifestaria. Né? À época, Jesus não tinha condições de dizer tudo, nem o poderia, em face dos homens daquela época. Eu diria, ainda hoje, a dificuldade de transmitir aqueles ensinamentos. Dai a outra face, perdoa 70 vezes 7. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Ensinamentos que Jesus professou naquela época e que nós não teríamos hoje ainda condições de compreender. E é por isso que muitas vezes falou por parábolas, parábolas atemporais, parábolas que até hoje valem no nosso cotidiano. Quando nós pegamos uma parábola de Jesus, que ele nos disse há 2000 anos, parece uma mensagem que chegou no WhatsApp, uma mensagem que está autêntica, nos dias de hoje, que nós podemos aplicar. Por isso Jesus falou ao povo, falou aos doentes e não aos sãos, como ele próprio quis dizer. Mas se Jesus não disse tudo naquela ocasião, em alguns aspectos ele foi incisivo. Quando ele fala do amor ao próximo, quando ele fala do perdão, quando ele fala da caridade. Ou seja, deixou plantada aquela mensagem no coração daqueles homens, né? Uma mensagem que floresceu, mas que no momento oportuno, na época oportuna, 18 séculos depois, aparece a doutrina espírita como uma terceira revelação. Lembrando que a primeira lei de justiça, Moisés, a segunda, o próprio Jesus, a lei de amor e caridade, e aí a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, que nos traz questões que são muito úteis ao entendimento da nossa passagem aqui enquanto encarnados. Quem somos? Da onde viemos? Para onde iremos? Perguntas que o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação nos ajudam a compreender. São 5 obras que nos dão esse entendimento, o conhecimento filosófico, o sentido moral, religioso da doutrina espírita, para que nós possamos compreender. Mas, meus amigos, eu quero dizer que, assim como Jesus, naquele momento, não tinha a oportunidade de falar tudo em face do estado de evolução dos homens daquela época, o próprio Kardec também nos assevera que a obra não estava por completo. Ou seja, ele mesmo nos disse, se eventualmente a ciência, que é um dos elos da evolução da humanidade, for contra aquilo que estamos dizendo, fiquem com a ciência. De maneira que ele nos trouxe aquele ensinamento, que é os ensinamentos dos espíritos, mas deixou que ele poderia ser completado mais adiante. Lembramos que o espiritismo nasce na França, através das obras de Kardec, mas prospera no Brasil. Né? Espíritos missionários que aqui vieram, que aqui chegaram, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros que ajudaram a difundir na pátria do Evangelho o espiritismo cristão. E entre esses, meus amigos, talvez o mais importante deles, Francisco Cândido Xavier, que nós não podemos esquecer, o nosso Chico Xavier.
Nasceu em 1910, numa cidade pequena, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Uma família numerosa, com muitos problemas no aspecto financeiro, visto que a família era muito grande, né? Perdeu a mãe logo na primeira infância, teve muitas dificuldades. Começou a trabalhar logo cedo numa fábrica de tecidos, depois numa mercearia, posteriormente no Ministério da Agricultura, onde ficou 30 anos, de maneira que a sua vida é um exemplo de humildade. Mas ele nos trouxe uma obra extraordinária. A obra de Chico, eu também diria que é atemporal. Nós ainda não conhecemos esse homem. A literatura não conhece esse homem. Não sabe quem é Francisco Cândido Xavier. Quando nós lemos as obras de Francisco Cândido Xavier, em especial os romances, trazidas pelo mundo espiritual, onde ele conta detalhes da vida no mundo espiritual, nós perguntamos quem é esse homem? Quem é Francisco Cândido Xavier? Eu acredito que mais adiante, assim como aconteceu no passado, muitos se revelaram anos após a sua morte. Nós, enquanto espíritas, ainda temos o lampejo de conhecê-lo, mas muitos ainda não o conhecem. A missão dele é escrever livros. Foi amparado por um espírito protetor, Emmanuel, um protetor espiritual que coordenou toda a sua obra literária desde o início. A primeira obra, em 1932, quando ele tinha 22 anos de idade, Parnaso de Lentúmulo. Uma obra que reuniu poetas brasileiros e portugueses. Uma obra que, na época, já poderia ter sido considerado um escândalo. Porque como um homem, um cidadão, naquela condição humilde, poderia escrever uma obra como aquela? O próprio Monteiro Lobato, quando tem contato com a obra, fala, olha, se esse homem escreveu essa obra aí, tem que dar uma cadeira para ele na academia. Né? Humberto de Campos também conheceu a obra e veio participar do próprio livro Parnaso de Lentúmulo em edições posteriores. Ou seja, ele começa trazendo obras assim extremamente reveladoras. A segunda obra, pela sua própria mãe, Maria João de Deus, Cartas de uma Morta. Um livro que fala da vida no mundo espiritual. Enfim, Chico foi um homem à frente do seu tempo. Um homem que contribuiu muito para a doutrina espírita. E o seu comportamento, a sua atitude, a sua humildade, possibilitou que ele atraísse espíritos que o ajudaram no seu trabalho literário. Muitos colaboraram. Humberto de Campos, os espíritos que falaram nas obras no Parnaso de Lentúmulo, mas eu acredito que um em especial, que nós vamos tratar na noite de hoje, André Luiz. André Luiz, ele declara que fora médico na última encarnação na cidade do Rio de Janeiro, desencarnou, foi para o mundo espiritual, chega na região umbralina até ser resgatado para a colônia Nosso Lar. Todos conhecem do livro Nosso Lar, mas ele trouxe muitas obras. Nosso Lar talvez tenha sido a mais importante, reveladora, onde ele fala de vida no mundo espiritual e vida em abundância, numa colônia, na atmosfera da cidade do Rio de Janeiro. Quando eu li Nosso Lar pela primeira vez, eu falei, isso aqui é obra de ficção científica. Uma cidade espiritual na atmosfera do Rio de Janeiro, plasmada por portugueses, cuja a obrigação era trabalho e estudo. Mas o próprio Chico é levado à colônia Nosso Lar para compreender o que era aquilo que estava realmente acontecendo. E André, então, como cidadão Nosso Lar, nos traz a coleção A Vida no Mundo Espiritual. São 13 obras que iniciam-se com Nosso Lar, a última e a vida continua, falando de aspectos do além-túmulo, falando sobre a imortalidade, falando sobre vida no mundo espiritual. Ou seja, ele nos dá detalhes de como as coisas acontecem. E obras que têm mais de 80 anos, 1939, quando ele escreve Nosso Lar. Depois vem Os Mensageiros, obra que também se tornou filme. Já passou no cinema, né?
Uma obra que trata dos médiuns. Quem são os mensageiros? Os médiuns. Os médiuns que muitas vezes faliram. E ele dá exemplos, coloca lá a vida de Otávio e tantos outros que se preparam no mundo espiritual e depois, quando encarnam, esquecem daquilo que fora combinado. Uma obra extraordinária. Uma outra que já vai virar filme também, né? Obreiros da Vida Eterna, que é a obra número 4, né? Onde ele fala do processo de desencarnação dos espíritos, como funciona o processo de desencarnação. Ele conta lá a história de Dimas e tantos outros. Mas na noite de hoje nós vamos focar em apenas 2 capítulos. 2 capítulos. Da terceira obra de André Luiz, Missionários da Luz. Uma obra também muito reveladora, traz aspectos muito importantes, e talvez o mais importante, mais significativo da obra, quando ele fala da reencarnação. Uma passagem muito conhecida no meio espírita, que é a reencarnação de Segismundo, que ele trata em 2 capítulos. E nesse livro, meus amigos, o André Luiz, ele está acompanhado de Alexandre, o benfeitor, né? E aí ele começa a narrar que quando no mundo espiritual recebe a visita de um companheiro ao lado de Alexandre, era Herculano, que diz a ele: Alexandre, lembra-se de Segismundo? E Alexandre, um espírito superior que o acompanha na missão, diz: como não? Muito devo a ele. O que poderemos fazer para ajudá-lo? E aí então Herculano diz: olha, Segismundo está por reencarnar, mas está num processo doloroso e difícil em relação à sua encarnação. Porque, muito embora a família que vai receber o espírito de Segismundo já esteja aqui e tenha combinado no mundo espiritual em aceitá-lo, agora o repele. E aí então André, que é o nosso repórter né, que está tentando identificar o que aconteceu, fala: mas como assim? Como é possível algo nesse sentido? Né? E aí então o Herculano explica a história de Segismundo. Na encarnação anterior, ele se envolvera num triângulo amoroso. Ele assassinara um homem. Assassinou Adelino para ficar com Raquel. Ocorre que, enquanto Adelino vai para o mundo espiritual na condição de vítima, Segismundo fica na condição de culpado, porque ele é o assassino. E Raquel, ao final daquela jornada, vai a um prostíbulo. Passam-se os anos e eles se reencontram no mundo espiritual. Segismundo foi o objeto da queda daquelas pessoas. E então pede para que ele possa reencarnar naquela família, na condição de filho. Se na encarnação anterior ele assassinara Adelino, pede para que reencarne como seu filho nessa reencarnação. Vejam a mágica da reencarnação. Quando Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem está na nossa família? Quem está no nosso lado? Já se perguntaram? Aqueles que estão conosco nessa encarnação? Fatalmente espíritos que precisavam estar. Como diria Chico, ninguém erra de endereço. Se eles estão lá, é porque precisavam estar. É assim nas nossas famílias. Sempre tem alguém que precisava estar lá. Ou não é assim? Na família sempre não tem alguém nessa condição? Lá na minha casa eles dizem que sou eu. Mas está tudo bem. Não é? E nós precisamos entender essa condição. Que muitas vezes um espírito avesso de encarnação anterior precisa reencarnar conosco para reparar os erros. Daí a antipatia, muitas vezes, entre irmãos, entre pais e filhos. Não é assim que funciona, gente? Ou eu estou falando alguma novidade aqui para vocês? Em absoluto. Então, Segismundo precisava reencarnar naquela família.
E isso fora combinado no mundo espiritual. Adelino e Raquel necessitariam reencarnar novamente e se consorciar de novo. Imagina, casar de novo com a mesma mulher. Já pensou? É karma. Né? Precisava ter resolvido lá na encarnação anterior. No entanto, era um combinado. Não há o acaso, meus amigos. A vida não é um jogo de dados. Né? Eles acham maneiras de se encontrar. E Adelino e Raquel já tinham reencarnado. Já tinham, inclusive, se consorciado. Já estavam casados. Tinha um filho pequeno, o Joãozinho. Estava naquele lar. E agora chegara a vez de Segismundo. Ocorre que, quando o processo de reencarnação se inicia e ele começa a se aproximar da família, em desdobramento no sono, Adelino seria o pai. Ele percebe a aproximação. E em sonho ele começa a ter pesadelos. Ele fala para a mulher, meu Deus do céu, estão me perseguindo à noite no sono, nem à noite eu tenho sossego. Tem um homem que quer me matar. É a presença de Segismundo se aproximando no lar. E aí ele começa a repelir. Não aceita a presença dele. Ele percebe que um inimigo estava se aproximando. Não é? E aí então Herculano diz, olha, tá difícil lá o negócio, porque a partir do momento que iniciou-se o processo da reencarnação, o pai não aceita e não perdoa o filho, Segismundo. E aí então Alexandre, que era até então um espírito elevado, é chamado para interferir. Uma missão, um espírito missionário, para interferir e auxiliar o processo reencarnatório. Essa é a história do Segismundo. Ele havia assassinado um homem que agora deveria ser o seu pai nessa encarnação. Ocorre que, como o processo estava um tanto quanto conturbado, reclamam pela ajuda de Alexandre, que era devedor de Segismundo. Porque, embora ele havia assassinado um homem, ele tinha méritos. E isso conta no mundo espiritual. A intercessão dos espíritos é atraído pelo mérito de Segismundo, que precisava reencarnar. E o André, o nosso repórter, diz, olha que história interessante, será que eu poderia participar dessa história, conhecer essa história, saber como é que funciona o processo reencarnatório? E o Alexandre diz, mas como não? É importante que você saiba. Né? Mas antes que você tome conhecimento com os fatos, é preciso que você tenha um pouco de conhecimento da reencarnação. Como é que funciona a reencarnação? E aí, faz a ele um convite. Olha, lá na nossa colônia, nosso lar, tem um ministério chamado Ministério do Esclarecimento. Você terá a oportunidade de ir até lá e ter noções de reencarnação. Esse é o primeiro capítulo, chamado Preparação. Então o André, interessado na história, atende o convite e vai até o Ministério do Esclarecimento. E lá ele encontra Manassés, que era o responsável pelo projeto. E aí ele toma conhecimento de como funciona a reencarnação. André, muitos espíritos, em face dos méritos que adquiriram, têm a possibilidade de trabalharem o processo reencarnatório. Outros, no entanto, precisam somente reencarnar. Num processo automático de reparação do espírito. Encarna, desencarna, um processo evolutivo. Mas espíritos mais evoluídos possuem méritos e podem, inclusive, planejar a sua reencarnação. Podem estabelecer provas para o processo reencarnatório, que auxiliem a sua evolução aqui enquanto encarnado. E nesse ponto chega um sujeito lá, um espírito desencarnado, com o plano reencarnatório dele. E aí então o Manassés, olha, esse é o nosso amigo aqui que vai reencarnar.
E aí ele faz uma pergunta: você aceitou aquele probleminha na perna que eu lhe sugeri? Ah, como não? Aquele probleminha na perna, aquela dificuldade física que eu terei nessa encarnação, muito me ajudará no meu orgulho, combatendo o meu orgulho e a minha vaidade. Ou seja, ele pede para reencarnar com um problema físico, porque isso vai ser uma trava para o espírito, vai auxiliá-lo no processo. O próprio Chico, muitas vezes, se refere aos problemas que ele possuía na vista. Tinha problemas na vista, ele dependia dela para trabalhar e para escrever. E aí o Emmanuel fala assim, mas e a outra, tá boa? Como é que tá a outra? Tá boa, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Né? Ou seja, e ele explica que aquele problema que ele tinha na vista, que era incurável, porque ele poderia ter usado não só a medicina, mas também poderia ter usado os mecanismos da doutrina espírita, da cura, mas ele dizia, eu precisava daquele problema. Então, meus amigos, muitas vezes, os problemas que estão ao nosso redor, no nosso cotidiano, são estímulos para que nós possamos melhorar. Eu mesmo, em relação à minha pessoa, se eu deixar de fazer algo, eu sou chamado de volta. Caso dos médiuns, quando fogem da tarefa, são chamados para trabalhar. Não é assim, Cristiano, que funciona? É chamado para trabalhar. O sujeito foge, aí ele é chamado para trabalhar. Então, são percalços que muitas vezes facilitam a nossa reencarnação. E ele nos diz ainda que existem provas severas para o espírito, que ele inclusive pode escolher dependendo do processo de evolução dele. Beleza, dinheiro, poder. Eu não vim com nenhuma delas, graças a Deus. Né? Senão já seria difícil. Mas aí o sujeito, então, pede muitas vezes determinadas limitações que podem ajudá-lo. Dá poder para o sujeito para ver como é que ele se comporta. É ou não é? Dá dinheiro para ele, para ver se ele pensa em vir segunda-feira à noite no Irmão Cirico ou se ele vai no churrasco. É um churrasquinho para ir hoje lá. Opa, vamos lá. Né? Então, são situações que o espírito, muitas vezes, são provas difíceis para o espírito, porque estimulam a queda. Quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha, quando o rico chegar ao reino dos céus, no sentido figurado, ele quer dizer isso, é muito difícil, gente. É mais fácil, quando ele tem acesso a determinadas situações, ele cair. Então, aquele espírito que ali se apresentava, diz, olha, esse probleminha na perna vai ser muito útil na minha encarnação. E aí Manassés faz uma outra recomendação a ele. Ele fala, olha, você vai reencarnar e vai viver 70 anos, hein? E não volte antes, como recomendação. Vai cumprir a sua tarefa lá. E, se possível, na condição de completista. E o André pergunta, nossa, completista? Como assim? O que seria o completista? O completista é aquele que assume a tarefa no mundo espiritual e a cumpre aqui enquanto encarnado. Porque lá no mundo espiritual, nós assumimos os compromissos. Mas a misericórdia de Deus é tamanha que nos dá o esquecimento. Né? Porque já imaginou se nós lembrássemos que no nosso lar, na nossa família, na condição de filho, ou de marido, ou de mulher, está alguém que na encarnação passada nos prejudicou? Como seria esse relacionamento? Será que nós saberíamos perdoar? Não é? Há uma passagem muito interessante no livro Entre a Terra e o Céu, em que a Evelina não, como é o nome dela? A Lola Barrugue. O espírito, a pessoa perde um filho na tenra idade, perde Júlio. E ela é levada ao mundo espiritual
é levada ao mundo espiritual para ver o filho desencarnado. E quando ela chega lá, ela fala assim, nossa, que beleza, eu queria ficar aqui, eu não queria ir embora. Estava contente. Filha, e os compromissos lá enquanto encarnados? Nós temos que resgatar. Nós temos que superar aquelas situações. Não é? E aí ele fala, você imagina só se nós pudéssemos lembrar de tudo das encarnações anteriores, como seria a nossa vida? Daí a bênção do esquecimento. Então ele faz essa consideração para esse espírito. Olha, você vai reencarnar, vai viver 70 anos e vai voltar. Né? E aí, ou seja, ele viria com fluido vital para viver essa encarnação com 70 anos. Aí que nós conseguimos perceber que alguns espíritos vêm com muito mais vivacidade que os outros, né? Eu moro com a minha mãe, ela tem 81 anos, se dá uma vassoura na mão dela, ela vai ao salão 2, 3 vezes. Meu pai, com 76, ele já se apagou. Né? O fluido foi se apagando, foi se esfriando. E aí, então, ele diz, olha, você vai voltar nessa condição. Muito bem. E o André Luiz, depois daquelas primeiras impressões, ele diz para o Alexandre, então vamos lá na casa do Segismundo. E foram. Quando eles chegam na casa, o casal está lá, Adelino e Raquel, e o filho Joãozinho. Estão jantando. O marido nem olha para a mulher. E aí, o André falou, olha, vai ser difícil a encarnação do rapaz, porque não estão nem conversando aí, como é que vai haver a conjunção carnal? É difícil, né? Está complicada a situação, né? E os amigos espirituais se apresentam, e o filho menor, Joãozinho, intuído por Alexandre, que coloca a mão na testa, diz ele, papai, será que poderíamos fazer uma prece essa noite? O pai se surpreende, né? Uma prece? Como assim? Sim, à noite, antes de dormir, será que nós poderíamos fazer uma prece? E aí ele convence o pai, aquela noite, participarem da oração. E à noite, eles começam a fazer a prece antes de dormir. Meus amigos, a oração tem um poder extraordinário, que nós desconhecemos e ignoramos. A eficácia da prece. É preciso pedir com fé. Né? E ele diz, vamos fazer a prece. Eles fazem a prece, o casal vai dormir, e logo após, em desdobramento do sono, porque nós sabemos que o corpo físico dorme, mas o espírito desdobra. Raquel sai do corpo. Adelino também. Mas quando ele sai do corpo, ele vê Segismundo. E fala, olha aí, o assassino, esse homem quer me matar. Mas ali está Alexandre, que interfere e diz, Adelino, esse é o nosso irmão Segismundo, que tem algo a te dizer. E Segismundo então vai até Adelino e se arrepende daquilo que ele havia feito. Ele havia o assassinado na encarnação anterior. Pede perdão. E pede a oportunidade de reencarnar naquela família. O amor cobre uma multidão de pecados, meus amigos. Então pede a ele a oportunidade que o aceitasse na condição de filho, para que ele pudesse reparar pelo amor o seu erro anterior. O perdão que Segismundo pede é tão intenso que Adelino então percebe que realmente era um perdão sincero, não era um perdão da boca para fora. E ele o perdoa. E a partir do momento que ele perdoa Segismundo e o aceita na condição de filho, inicia-se o processo de reencarnação. Ou seja, o mundo espiritual não nos impõe nada. É dado a ele a oportunidade. E os amigos espirituais nos auxiliam, mas não é nada imposto. Ou seja, se está na nossa casa, está no nosso lar, é porque lá deveria estar. E aí então o André Luiz pensa, bom, agora então vai iniciar-se o processo reencarnatório. Ele fala, não é assim. Não é assim que funciona. Adelino está tão mergulhado na mágoa,
no rancor, que não tem células criativas. É preciso eliminar, expurgar essas células. É necessário um tempo. Voltaremos na próxima semana, para aí sim iniciarmos o processo de reencarnação. E está lá no livro, meus amigos, ele conta detalhes de como isso funciona. Na semana seguinte, a caravana volta à casa de Adelina e Raquel. Segismundo já começa a perder força, porque ele está se desligando do mundo espiritual para assumir um compromisso no mundo material. E o André Luiz fica pensando, mas que transformação é essa? E Alexandre explica, imaginem lá no mundo material o espírito na velhice, que vai se apagando no corpo físico, vai diminuindo inclusive, vai perdendo forma, ou seja, ele vai se desmaterializando. Aqui é o processo inverso. Ele começa a deixar o mundo espiritual para começar a se conectar com o mundo carnal. E quando eles chegam lá, André fica surpreso, porque junto do casal haviam espíritos construtores, relata o livro. Espíritos que auxiliariam no processo de reencarnação. Imaginem, a gente acha que assim é o acaso, né? Tudo devidamente planejado. Alexandre, inclusive, pede para ver o mapa reencarnatório de Segismundo. E aí, então, como não? Está aqui, ó. Segismundo, ele vai reencarnar, e quando chegar à idade madura, desenvolverá um problema no coração. Porque ele havia dado um tiro no coração de Adelina. Ele passaria pelo mesmo problema. No entanto, Alexandre adverte André. André, se Segismundo, trabalhar no bem e na caridade, ele poderá superar esse problema. Ele poderá minimizar esse problema e conviver com ele. Mas, de qualquer maneira, uma lei kármica de reparação, se ele causou um dano a terceiro, ele precisa reparar aqui. Virá com problema. Mas compete a ele o sucesso da sua reencarnação. E aí ele começa a narrar. Segismundo começa a perder forma física, perispiritual, começa a diminuir de tamanho. Há então a necessidade da conjunção carnal, para que o espírito venha a reencarnar. E aí o André fica preocupado, né, para saber, e aí como é que vai ser? Será que a gente vai participar? Não. Nada disso. E aí ele explica. Nos lares retos, o sexo, ele é protegido. Ou seja, ele é amparado. E ele ainda explica que a fecundação não acontece naquele momento. Vai acontecer depois. Então eles não intervêm. E nesse momento, ele faz um relato extraordinário da importância da sexualidade. Ele relata o quão é importante o sexo para o ser humano, né? E o quanto ele precisa ser respeitoso, né? E aí ele goza de proteção. À noite, em desdobramento, Raquel, fora do corpo, recebe o espírito de Segismundo, de sua mãe, porque ele precisava ali reencarnar. A fecundação se processa. Alexandre, o espírito mais evoluído magneticamente, é o livro que está dizendo, gente. É o livro. A ciência depois vai jogar pedra em nós. É o livro que está dizendo. Magneticamente induz o espermatozoide mais adequado para a fecundação. Mas eu e o André Luiz falam assim, meu Deus, mas e a hereditariedade, onde está? Ele era médico. E a hereditariedade, como é que funciona? André, a hereditariedade existe, mas o instinto prevalece. Esse é Segismundo que vai reencarnar nas suas próprias características evolutivas. E é assim, gente. Lá na minha casa eu tenho 2 filhos totalmente diferentes um do outro.
O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família, a mesma escola, eles têm quase a mesma idade, né? E um é diferente do outro. Espíritos que têm individualidades. Ou não é assim? Quem tem filho sabe como funciona, né? Ou seja, ali é respeitada a individualidade, a hereditariedade, mas a individualidade também é do espírito. E aí conclui-se então o processo da fecundação. Desenvolve-se então a gravidez, né, da Raquel, e aí ele explica que ela será acompanhada em todo o processo até o nascimento e até que Segismundo complete 7 anos de idade. É aí que ele revela que a encarnação se completa aos 7 anos de idade. Ou seja, os espíritos superiores e missionários nos acompanham. Imagina o trabalho que a gente dá para eles. Não é? O trabalho que a gente dá a esses espíritos. E aí, então, a possibilidade da reencarnação de Segismundo. Evidentemente que nós não poderíamos aqui resumir tamanho entendimento em meia hora, em 20 minutos da nossa conversa. Mas são aspectos muito interessantes para a gente poder repensar a ação da espiritualidade na nossa vida. Que nós não estamos aqui ao acaso. Que há um propósito. Que tudo o que acontece na nossa existência tem um porquê. Ou um para quê, poderíamos dizer. Para quê eu estou passando por isso? Né? E que a doutrina espírita, além de consoladora, é esclarecedora. Porque nos fala numa fé raciocinada. Numa fé poderosa. Mas que nós precisamos compreendê-la. E não nos revoltar. Não é? Como foi dito aqui, agradecendo a saúde do seu concunhado, que necessariamente talvez precisasse passar por aquele fato. Porque a doença, as dificuldades, são instrumentos pedagógicos para o espírito no processo de transformação. Né? Às vezes o sujeito pede para reencarnar com determinadas circunstâncias porque facilita o processo reencarnatório. Né? Para que a gente não fuja dos nossos objetivos aqui enquanto encarnados. E quais são os objetivos enquanto encarnados? A nossa evolução moral. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Se não conectar com o mundo espiritual para que possamos nos elevar moralmente. Porque nós sabemos que vamos desencarnar. Ou não? Vamos encarnar. No momento a gente vai desencarnar. Que o corpo físico do pó retornará. Mas que o espírito permanece. Porque nós vamos chegar ao mundo espiritual numa condição que nos vai interrogar a nossa consciência e dizer, olha, eu fui um pouquinho melhor nessa encarnação, eu pude fazer algo de diferente, eu pude trabalhar na minha melhor anterior. Porque os bens materiais nós não vamos levar. Nada. Não é? Os sentimentos e as emoções vão ficar aí. E se nós sabemos disso, por que nós apegamos a isso? Aí o sujeito desencarna, fica aí. Não vai apegado às coisas materiais. Eu me lembro do livro Voltaire, irmão Jacó, que era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Na hora do desencarne, deu uma bambeada lá. Oh, meu rádio aí. Né? Nada nos pertence. Bezerra fala, Jacó, calma. Desencarnou em casa. Né? E ficava lá preso, aqueles miasmas, aquela situação. Né? Os bens materiais são úteis, necessários. Mas nós não vamos levar. Vai ficar. Não é? E nós sabemos disso. Ou alguém tem alguma dúvida? Nenhuma. Aí a gente fica lá, brigando, se degradando, né? E é assim mesmo que funciona, gente.
Nós saímos de casa agora lendo o livro Jesus no Lar, no Evangelho. Falei, meu Deus, está tão claro, mas quando a gente sai lá fora, parece tudo diferente. É tudo mais difícil lá fora. Por que a gente não pega esse conhecimento, não põe no bolso e dá uma carteirada quando acontece alguma coisa na nossa vida? Né? A gente fica lá apegado às mágoas, às dificuldades. Gente, é simples. Olha para Jesus. O sujeito não tinha uma casa, não tinha um lar, não tinha 2 túnicas. E nos deixou o seu exemplo. Para nós, enquanto espíritas, Jesus é modelo e guia de comportamento e atitude. Não é? E aí a gente começa a melhorar. Que é uma melhora que levará séculos, milênios talvez, mas que precisa começar num determinado momento. Há necessidade da estrada de Damasco na nossa vida. Naquele momento em que você olha para Jesus e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Não é? E busca a sua transformação. E não é fácil, gente. É muito difícil. Eu já disse e vou repetir. Leva encarnações para o espírito compreender o quanto ele está equivocado nas suas atitudes e comportamentos. E quando a gente erra, a dor se estabelece. Porque nós fugimos das leis divinas. Fugimos do caminho reto. Aí a necessidade de sermos trazidos pela dor para repensarmos a nossa existência. A reencarnação é um instrumento de reparação divina. E esse exemplo de Segismundo muito nos mostra. O sujeito que errou, matou, mas que teve a oportunidade de reencarnar e reparar o seu erro na própria família. Tá bom, gente? Obrigado. Vamos fazer uma prece? Elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Ele a oportunidade que nos dá de estarmos aqui essa noite, reunidos com esses amigos espirituais que já previamente prepararam esse ambiente, assim como também a nossa sala de fluidoterapia. Que nós possamos lá adentrar com um pensamento elevado, pedindo aquilo que necessitamos, mas sabemos que iremos receber aquilo que efetivamente merecemos. Que temos muito a progredir, mas que já estamos na caminhada da nossa evolução. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado.